Bem, nos módulos anteriores, nós falamos da expropriação como forma de aquisição compulsória pelo Estado de bens privados, mediante pagamento de indenização ou não. Vimos que a expropriação não indenizável é chamada de confisco. Vimos que a expropriação indenizável é chamada de desapropriação. Vimos também que há três formas de desapropriação previstas no direito brasileiro: a desapropriação ordinária prevista no artigo 5º, inciso 24, e outras duas. E estudamos as principais características constitucionais da desapropriação ordinária. Uma desapropriação que efetivamente pode ser feita por quaisquer dos entes da federação, que só pode ser feita em caso de necessidade pública, utilidade pública e interesse social, que não tem finalidade sancionatória, que terá o seu procedimento regulado por lei, mas mediante o pagamento de uma prévia e justa indenização em dinheiro. Vamos agora falar da primeira forma de desapropriação extraordinária, a desapropriação para fins de política urbana. Como eu já salientei nos módulos anteriores, ela está prevista no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal. Vamos analisá-lo. E antes de que eu efetivamente mergulhe na análise do texto constitucional, eu queria fazer um rápido preâmbulo acerca desta forma expropriatória. Por força das nossas características colonizatórias, o Brasil nunca teve propriamente uma cultura de planejamento urbano. Desde que vieram para cá os nossos colonizadores, nunca, exatamente porque os colonizadores tinham por objetivo voltar rapidamente com as nossas riquezas para a Europa, nunca se pensou em construir cidades de maneira planejada, ordenada. Isso, claro, deixou a maior parte das cidades brasileiras ter um desenvolvimento sem orientação urbanística, sem planejamento. São raras as exceções de cidades brasileiras que tiveram a oportunidade de ter um planejamento urbano. Brasília, por exemplo, é um exemplo, é uma exceção, existem outros. Mas a maior parte das cidades brasileiras se desenvolveu sem planejamento. E isso traz problemas múltiplos. Traz problemas de trânsito, problemas de enchentes, problemas das mais variadas ordens. Foi por isso que o legislador constitucional de 1988, em caráter inovador, resolveu estabelecer princípios na área da política urbana, justamente para fazer com que os municípios pudessem estar dotados de uma instrumentação jurídica capaz de projetar o planejamento no crescimento das cidades, visando, obviamente, a harmonia das cidades, o bem-estar de todos. Vejam o que diz o caput do artigo 182 da Constituição Federal. Ele diz: a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Ou seja, a Constituição está dizendo que o poder público municipal, ou seja, o município, na forma da lei, vai criar diretrizes para o desenvolvimento das cidades, para planejar o seu desenvolvimento na perspectiva de uma qualidade de vida melhor, do bem-estar de todos os seus habitantes. Agora, que lei municipal é esta que vai fixar estas diretrizes, que vai dar essa instrumentação de planejamento urbano? A própria Constituição se encarrega de chamar esta lei municipal, ou de denominar esta lei municipal de plano diretor. Portanto, o plano diretor, de acordo com a Constituição, é uma lei municipal que vai ser um instrumento básico para a fixação de diretrizes para o desenvolvimento da cidade. Leia o que está no parágrafo 1º do artigo 182 da nossa Constituição. Diz o seguinte: o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Ou seja, o parágrafo 1º do artigo 182 está claramente dizendo que uma lei municipal chamada plano diretor é que vai condensar todas as diretrizes de política urbana para orientar efetivamente o crescimento da cidade. E está dizendo que todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, obrigatoriamente, terão que ter um plano diretor. Muito bem, mas de nada adiantaria nós termos uma lei
chamado de plano diretor, que fixa as diretrizes para o desenvolvimento da cidade, se os proprietários que têm os seus imóveis na cidade não cumprissem as diretrizes desta lei. Se não tivesse sanções para os proprietários que descumprem o plano diretor, eu não teria nenhuma eficácia para esta lei. Seria uma lei retórica. De que adiantaria uma lei fixar princípios, regras, diretrizes para o desenvolvimento de política urbana e os proprietários pura e simplesmente descumprirem a lei, sem que isso acarretasse para eles alguma consequência? Foi por isso que o legislador constitucional veio a prever, no parágrafo 4º do artigo 182, uma série de sanções para o proprietário que não cumpre o plano diretor em alguns casos. Dirá o parágrafo 4º do artigo 182 que o proprietário do solo urbano que não edifica neste solo, nesse seu terreno, de acordo com o que manda o diretor, de acordo com o que manda o plano diretor. O proprietário que, tendo essa propriedade territorial no município, não utiliza o bem como manda o plano diretor, ou que subutiliza este terreno, isto é, não edifica, não utiliza, subutiliza, será penalizado. Então, o artigo 182, parágrafo 4º da Constituição, prevê sanções para o proprietário que não edifica, que não utiliza que subutiliza o seu imóvel em desacordo com o plano diretor. Uma destas sanções, uma dessas punições é a desapropriação. Vamos ler o artigo 182, parágrafo 4º, e você então constatará o que acabei de dizer. Veja, diz o seguinte o artigo 182, parágrafo 4º. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de. Aí eu tenho 3 incisos com 3 sanções. Ou seja, está dizendo esse dispositivo que o proprietário do solo urbano, que em desacordo com o plano diretor, não aproveita razoavelmente, adequadamente o seu bem porque não o utiliza, não edifica ou subutiliza, nos termos de uma outra lei municipal que vai autorizar a aplicação de sanções a esse proprietário, respeitado o procedimento estabelecido numa lei federal, sofrerá sanções. Então veja, estas sanções do artigo 182, parágrafo 4º, exigem alguns pressupostos. Primeiro, que tem uma lei federal tratando da matéria. Segundo, que a cidade tem um plano diretor. Terceiro, que o proprietário do bem não o utilize, não edifique ou subutilize esse bem, estando em desacordo com o plano diretor. E quarto, que uma lei municipal específica autorize essas sanções. Todos esses pressupostos levarão à tomada de sanções. Lei federal. Qual é a lei federal que rege esta matéria? É o Estatuto da Cidade. Então, se você quiser depois conferir, leia lá a Lei 10.257 de 2001. Lei 10.257 de 2001, o chamado Estatuto da Cidade. Segundo, a cidade que tiver plano diretor vai então verificar os bens urbanos que estão em desacordo com o plano diretor, porque o proprietário não utiliza o imóvel, não edifica, subutiliza ou não utiliza. Constatado que tem imóveis que descumprem o plano diretor, a Câmara Municipal aprovará uma lei específica, além do plano diretor, que vai autorizar a tomada das medidas sancionatórias previstas no artigo 182, parágrafo 4º. E estas medidas, diz a Constituição, têm que ser tomadas sucessivamente. O que quer dizer sucessivamente? Uma após outra. Primeiro, as medidas do inciso 1, depois as medidas do inciso 2 e, finalmente, as medidas do inciso 3. Quais são as medidas sancionatórias que devem ser tomadas em sequência para o proprietário que está em desacordo com o plano diretor, que não edifica, que subutiliza ou que não utiliza o seu imóvel? A Constituição é claríssima. Primeira sanção, parcelamento ou edificação compulsórios. Ou seja, o proprietário é notificado para parcelar o seu bem ou para edificá-lo, para atender o plano diretor. Se não fizer isto, sanção 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Ou seja, a cada ano o IPTU será mais caro. A alíquota vai subir enquanto o proprietário não cumprir o plano diretor. Se nada disso der certo, sanção 3.
prevista no inciso 3, que é a desapropriação. Vejam o que está dito. Desapropriação com pagamento mediante de títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais. Portanto, esta desapropriação está dentro deste contexto de aplicação de uma sanção para o proprietário que descumpre o plano diretor, nos termos que acabei de expor. Ou seja, o proprietário descumpre o plano diretor, o procedimento dessas sanções está previsto no Estatuto da Cidade, a Câmara Municipal aprova uma lei para aplicar as sanções específicas, estas sanções são tomadas nesta ordem: parcelamento e edificação compulsórios, depois IPTU progressivo no tempo. Se nada disso resolver, o bem será desapropriado nos termos do artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º. Quais são as principais características constitucionais, portanto, desta desapropriação? Primeiro, competência. Quem pode realizar esta forma de desapropriação? O município. Ao contrário da desapropriação ordinária, que todos os entes podem fazer, essa desapropriação é de competência municipal. Observação. Você sabe que o Distrito Federal, na nossa Constituição, absorve a competência dos estados e dos municípios. Então, portanto, o Distrito Federal também pode realizar esta desapropriação, claro, desde que atendido os seus pressupostos. Donde, então, competência, municípios e Distrito Federal. Segundo aspecto, quais são os motivos que ensejam essa desapropriação? Bem, na desapropriação ordinária, os motivos são casos de necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Aqui, não. O motivo aqui é o descumprimento do plano diretor. O fato do imóvel não estar sendo aproveitado de acordo com o plano diretor. O fato do imóvel não ser utilizado, estar subutilizado ou não ser edificado, como manda o plano diretor. Outro aspecto, finalidade. Na desapropriação ordinária, nós vimos que a finalidade era destinar o bem a uma situação de interesse público, por força de casos de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Aqui, não. A finalidade aqui é sancionatória, é punitiva, é punir o proprietário que descumpre o plano diretor. Vejam, portanto, uma situação claramente diferente da desapropriação ordinária. Porque se na desapropriação ordinária eu punisse alguém, ou utilizasse a desapropriação ordinária para fins punitivos, isso era abuso de poder, era desvio de poder, desvio de finalidade. Aqui não. Aqui essa desapropriação ela é criada para punir. Por isto, ela é chamada de desapropriação sancionatória. É uma desapropriação punitiva do proprietário que descumpre o plano diretor. E, finalmente, qual é a forma pela qual essa desapropriação vai ser estabelecida? Bem, a Constituição deixa absolutamente claro que a forma pela qual essa desapropriação ela deve ser feita vem definida na lei federal, isto é, no Estatuto da Cidade, que já mencionei. Todavia, também aqui se faz uma menção à indenização. Na desapropriação ordinária, se exigia prévia, justa indenização em dinheiro. E aqui observe, a Constituição não fala em prévia indenização, não fala nem que vai ser prévia ou que vai ser posterior. Deixou para a legislação infraconstitucional, a meu ver, tratar do problema. Segundo, não fala que é justa. Quem vai fixar o quantum é a legislação infraconstitucional. Então aqui nós não temos, no texto da Constituição, a garantia de ser uma prévia e justa indenização. Simplesmente se omite. A única coisa que se diz é que esta indenização não é em dinheiro, ao contrário da desapropriação ordinária. Vejam, aqui está claro, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais. Atenção, a expressão valor real da indenização não quer dizer justa indenização. A expressão valor real da indenização quer dizer correção monetária. O valor da indenização, o momento do pagamento da indenização, se antes ou posterior à sua consumação, isso vai ser definido pela legislação infraconstitucional. Portanto, vejam, o regime desta desapropriação é completamente diferente do regime da desapropriação ordinária. Aqui eu tenho uma desapropriação feita apenas pelo município e pelo Distrito Federal. Aqui
o motivo da desapropriação é o descumprimento do plano diretor, porque o imóvel não está sendo aproveitado adequadamente nos termos do plano diretor, ele não está sendo edificado como deve, utilizado como deve ou está subutilizado. A finalidade aqui é sancionatória, ela é feita para punir o proprietário e nós temos um procedimento que é previsto no Estatuto da Cidade que vai definir o momento do pagamento da indenização, se é prévio ou se é posterior, se é justo ou se não é, isto é, o valor da indenização e mais. Prevê que o pagamento não é em dinheiro, mas em títulos da dívida pública resgatáveis neste prazo que a Constituição estabelece, ou seja, resgatáveis no prazo de até 10 anos. Note-se, portanto, que o regime jurídico que o Estatuto da Cidade vai disciplinar para essa desapropriação é bem diferente da desapropriação ordinária. Voltaremos agora no último módulo, quando falaremos da última forma de desapropriação extraordinária, que é a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária.